Fala, meus amigos, aqui quem fala é Afonso Alcântara. Wellington Castro. Thiago Veras. E hoje, galerinha, a gente vem trazendo um assunto, vocês viram aí no nosso thumbnail, nossa headline, um assunto um pouco pesado, mas que a gente tem que abordar aqui nesse podcast. Afinal de contas, a gente sempre tenta trazer atualidades aqui nesse canal, notícias e informações específicas sobre marketing digital, empreendedorismo, mas muitas vezes notícias externas, né? Certo. Algumas dessas outras notícias externas atrapalham, né? Mexem com o nosso universo aqui e a gente tem que trazer essas informações, mesmo que sejam informações infelizes e tristes, para a gente abordar esse assunto. E o assunto é a guerra de Putin na Rússia com a Ucrânia, né, galera? O Putin. Estamos acompanhando aí, começou ontem de madrugada, né? Hoje é dia... Que dia é hoje? Nem dia sei 24 mais. de fevereiro. Passei a madrugada acordado, vendo o que tá acontecendo. Dia 24 de fevereiro de 2022. Então, nessa madrugada, dia 24 de fevereiro de 2022, uma nova história está sendo escrita na Europa. Isso afeta diversas áreas econômicas, né? Petróleo, né? Afeta toda uma comercialização de produtos, né, internacionais, tanto para produtos físicos que são entregues, né, quanto para produtos que são online, vendidos a nível mundial. Isso afeta diretamente não só o mundo inteiro, mas também como os russos que estão tomando esses atos aí. O que é que a gente tem observado, né, Wellington? O Wellington vai abrir aqui algumas perguntas, ele não está muito confortável para falar sobre esse assunto, mas ele vai fazer algumas indagações aqui sobre esse universo do que está acontecendo. O Thiago Veras está um pouco mais atualizado sobre esse assunto, vai debater junto comigo aqui e a gente vai levando esse podcast aqui. O número dele você vai encontrar na descrição desse vídeo, então não deixe de assistir. Thiago Veras, para a gente resumir e as pessoas entenderem, deixo claro de antemão que ninguém aqui é cientista geopolítico, não estamos aqui para falar de política, aí sim de uma coisa mais generalizada e de que forma isso pode afetar a internet, o marketing digital especificamente. Então, simplificando, nós não somos nem de um lado nem de outro, nem queremos analisar nada aqui, apesar de a gente acreditar que foi um grande erro da Rússia fazer isso. Porém, nós estamos aqui para julgar isso, mas refletir o que está acontecendo. Vamos lá. A gente sabe que já teve visto também, Thiago Veras, que a União Europeia, junto com a OTAN e os Estados Unidos no geral, já excluíram a possibilidade dos bilionários da Rússia participarem da Bolsa de Valores de Nova York, Wall Street. E tudo isso é feito por onde? Pela internet, né? Então, os Estados Unidos já bloqueou, galera, os bilionários da Rússia. Mas tem que levar em consideração o seguinte, a gente entra no cenário... Por que eu vejo que é um cenário perigoso, né? Sim. Porque a Rússia tem um apoio de uma das maiores potências, a China, né? Cibernéticas China do mundo. E ela também a Rússia também é uma grande Pronto, potência. o Thiago puxou aqui algo interessante. Quando você junta uma potência dessa e com fogo, é pólvora na certa. Então, assim, os meios... Beleza, vão levar sanções, mas também tem um poder gigantesco, sem falar que a Coreia tem o maior potencial de bomba nuclear também, né? Sim. Então o que a gente vê é que quando a guerra física acontece, a cibernética também começa, né? Lógico. Então os ataques hackers aumentam drasticamente, dos russos com os chineses contra o ocidente, aí né? Tu junta que russos e chineses, os caras que estão no potencial, né? Exatamente. E aí que vem, aí que eu acho que, assim, essa guerra especificamente a gente não vai ver só uma, assim, lógico que toda guerra é ruim, né? Mas não vai ver só essa guerra tipo de tiro, de bomba, mas também uma guerra cibernética. A guerra da informação. Servidor, de derrubando servidor, de bloqueio de contas. Vai ser um negócio... Tomara que acabe logo, mas eu acredito que vai ser por aí. A última notícia que eu vi aqui, antes de começar aqui a gravar o podcast, foi que o Banco Central russo vai ser bloqueado de negociações internacionais. Ou seja, eles vão ficar isolados. Possivelmente... Há a possibilidade, eu que estou dizendo isso, eu faria isso se eu fosse o presidente Biden americano, eu cortaria o acesso da Rússia aos IPs americanos. Literalmente, tem como fazer isso? Dá para fazer? Dá. Sabe por que dá pra fazer? Mas assim, eu acho que eles estão muito além, cara.
Eu acho que ele já tem gente filtrada. Mas assim, é informação. Né? Infiltrada, já tem gente. Sim. Informação. A partir de agora, né? O que veio antes, acho Porque a maioria dos servidores estão nos Estados Unidos. Isso iria afetar drasticamente a internet, né? Que a internet, como vocês sabem, ela é feita de servidores que são os mind changes, que são os grandes servidores e que fazem a coisa toda rodar. Os Estados Unidos conseguiria facilmente bloquear a Rússia de ter esse acesso a essa comunicação, que seria muito importante. Aí isso congela diversos itens. Não só o Telegram ia cair, por exemplo. O Telegram ia cair, porque é um aplicativo da Rússia, né? Tu falou, não foi? Telegram da Rússia. Então, assim, agora são várias variáveis que você tem que analisar, né? Eu vejo que, além de ser o que eu vejo, tá, pessoal? Minha visão. Muito a disputa de ego. O Putin quer provar que tem poder, que é maior. Isso. Né? E também teve uma aliança antigamente lá, que pelo que eu dei vendo, que também a motivação maior é porque ele tá se sentindo meio que oprimido, porque a OTAN tá chegando, a Ucrânia é minha parceira, e tem medo dos Estados Unidos colocar uma base militar lá, né? Exatamente. O grande medo do Putin é que a Ucrânia entre para a OTAN. Isso. E aí os Estados Unidos consigam um território fronteira com a Rússia. Mesma coisa que aconteceu lá na Guerra Fria, que era o quê? A Rússia colocar os mísseis em Cuba. Então algo bem parecido, né? Que nós estamos vivendo na Exatamente. história. Ele usou isso como, vamos chamar de pretexto. Eu acredito que realmente seja isso. Porém, ele ia invadir apenas 2 cidades, que era pró-Rússia, né? Que são... Donetsk e tem outra aí, não lembro. Eu lembro que tem a Donetsk, que é a mais conhecida, né? A outra não lembro. Só que aí o cara chegou e levando tudo. Cara, ele, assim, esse tempo todo que ele falou que não ia atacar, na minha cabeça eu acho que ele planejou tudo, porque ele atacou. Tu viu a foto lá? Vi. Ele atacou por céu, terra e mar. Não tem pra correr. Sem chance. Ele disse, vou mesmo pra... É como se pegasse um gigante e botasse pra lutar com o Magricelo, né? Cara, a Rússia acho que é o maior país do mundo, né? Os caras são... É uma loucura pensar. O que eu vejo é só a Ucrânia pedindo, pelo amor de Deus, né? É o que ela tem pra fazer. Agora a gente fica muito, né? Assim, que se comparasse muito com as pessoas inocentes, né, cara? Tipo, começou a sair foto de algumas pessoas já... Então isso que é complicado, né? Assim, pra você ver como um ego, né? Pessoal, isso tudo resume-se a poder. É o ser humano se corrompendo pelo poder, né? Outra coisa, esses caras que têm poder, fugindo um pouco da história da internet aqui, eles querem entrar pra história, né? De alguma forma. Já entraram, né? Pelo menos assim. Então, entrar pros livros mesmo, né? Assim, o Putin fez isso no ano tal, e agora vai ficar marcado pra história pra sempre, né? Porque eles já têm tudo, então agora eles querem poder e entrar pra história. E ele assim, é um cara altamente confiante na palavra certa, né? Mas assim, ele deixa muito bem claro. Sim, quem manda. Que quem manda é ele, e que se meter com ele vai se lascar. Tanto é que o pessoal lá da Rússia, que estão fazendo tweets e estão fazendo protestos dentro da Rússia, sendo russo, tá sendo preso. Aí começa a voltar aquele regime. Porque assim, a Rússia já é meio comunista, né? Ele viu que a gente diz que é de direita, né? Existe essa questão aí, mas... É o comunista que é capital. Mas usa métodos comunistas, né? Pra poder fazer com que a coisa se feche e tenha... Mas ele mesmo chega a ser o regime totalitarista, o pessoal chama, né? Ele tá quantos anos no poder? Acho que mais de 20 anos. 20 anos no poder. É muito tempo. Só aí já representa o que ele mudou queria fazer, né? a Constituição, dizendo que pode ser eleger por mais algum... Tem um negócio que ele fez aí, acho que alguns anos atrás, que pode mais ser reeleito. Tanto vezes. Que o poder dele foi tão grande que ele teve 100% de aprovação no parlamento para atacar a Ucrânia. Não teve nenhum opositor. Quem é louco? Quem é o louco que ia se opor a ele, né? Aí vamos lá. Qual o grande medo dessa história? É que os Estados Unidos dê apenas um tiro. Basta um tiro para os Estados Unidos começar o caos, né? Era o que eu já ia colocar em questão aqui, né? Pronto. Qual então seria a posição dos Estados Unidos diante da... Isso, fala só mais um pouco... Mais perto do microfone. O que eu ia colocar em questão, qual o posicionamento dos Estados Unidos diante da nova situação aí que está acontecendo, né? Isso.
que é a guerra. E outro ponto também ainda estão na pandemia, né? Sim, estamos saindo, colocando a cabeça fora d'água, começando a respirar e logo em seguida uma notícia dessas, né? Mas eles estão um pouco se lascando na pandemia. Infelizmente a verdade é essa. verdade é essa, né? Ele tá pouco, né? A gente acabou de saber aqui, né? Também que chegou aqui no Twitter, né? Que eles acabaram de tomar Chernobyl, né? Sim. Uma região lá. Quem sabe Chernobyl é aquela região onde teve aquele acidente nuclear, né? Na década de 90. Então os caras estão por todo canto, ó. Não tem. O que a gente vê é que a internet hoje, ela foi tomada por essas informações, também empodera. Né? Tá tomara, Então, durante essas próximas 2 semanas aí, a gente não vai ver outras informações. Com esse destaque, né, a pandemia some, mesmo que ela ainda exista, ela vai sumir. A nível de notícia disso na internet, Twitter, YouTube, não vai mais falar outra coisa. Voltando um pouco na guerra cibernética, pode esperar, tá? Pode esperar nos próximos dias que alguns serviços muito importantes, eu não vou citar aqui especificamente quais, porque eu também não sou mãe de nada, né? Mas serviços importantes de internet, que pode ser o Instagram, Facebook, sites de bancos americanos, o que você achar que é importante, pode sair fora do ar a partir desse momento. Eles têm uma massificação de poder sobre os russos e a China. Sim. É porque os aliados, né? A aliada dele é a China. Então o poder que a China tem do ataque cibernético é gigantesco. Eu vou deixar um link aí embaixo na descrição desse podcast, um site que mostra simultaneamente todos os ataques que estão acontecendo hoje. Ele mostra o ping de onde está vindo e qual o tipo de ataque, se é DDoS e tal, e vai mostrando esse ataque. Eu vi hoje esse site, é absurdo a quantidade de ataques que estão acontecendo agora. Porque os hackers, alguns são contratados pelo governo, outros não, outros são simpatizantes, né? E outros são loucos mesmo que querem outros são loucos, vou dizer que tô participando da guerra, agora eu vou atacar aqui o site e tal e pronto. E pra vocês verem como diretamente influencia, a gente tá vendo aqui, ó, o dinheiro russo, ele caiu agora aqui quase... A moeda, né? Quase 60%, né? Aí muita gente fala assim, isso não vai impactar aqui no Brasil, isso não vai acontecer nada com a gente aqui. E já está acontecendo. O petróleo vai subir, o barril do petróleo passou de $100, com isso a gasolina vai subir de novo. Então, não tem esse negócio de dizer que não afeta, porque é uma coisa global, galera. Global. Muita gente fala assim, não vai acontecer nada, porque a gente está muito longe, não vai acontecer. Os efeitos podem ser econômicos. Menores, né? Assim, sim. Acho que assim, catastróficos de bombardear, acredito não, que aí não. não. Mas assim, até a gente pode ser prejudicado na internet, né? Isso é possível, tá, pessoal? A gente ficar sem acesso a algumas coisas é finalmente possível, porque dos ataques. Mas as econômicas eu acho que sim, chega forte. Mas o mais preocupante é o pessoal da Europa, né? Porque a Rússia é o maior produtor de gás natural. E na Europa as casas, né, tem lá a chaleira a gás, tudo é gás. Os aquecedores. Se eles cortarem, então, pessoas podem morrer realmente de frio lá. Sim. O real é isso. E eles têm o poder pra isso. E vão cortar. E detalhe, aí eles têm túneis. Olha só como o negócio é louco, né? Que o Putin é louco, né? Então eles têm túneis que ligam toda a Europa, a Rússia. Isso aí, então os caras podem usar isso a favor deles, mano. O que eu percebo e acredito que vai acontecer nos próximos meses e anos, guerra é tipo aquele negócio assim, eu comecei a te bater, eu tenho que ir até o final, né? Dificilmente abre um cessar-fogo. Ainda mais vindo assim, de grandes potências. De pessoas como a gente vê como é que ele é, né? O comportamento dele e tudo mais. Então, é um caminho sem volta. Eu vinha falando isso nos meus stories lá no Instagram, algumas vezes, uns meses atrás, sobre isso daí. Na hora que sai o primeiro tiro. Vai estourar. Vai estourar. Vai estourar. A gente vai ler nas notícias e vai tomando análise disso daí. Então, o que é que eu acredito que vai acontecer nos próximos meses? A Rússia vai se fechar em relação ao mundo, junto com a China. A China já é um país fechado, porém tem muito comércio externo, né? Muito comércio externo. Também que se eles fecharem demais não tinha para quem vender. Eles produzem muito. Mas
ao contrário da China, a Rússia agora ela está sendo penalizada economicamente, mas nada que vá justificar as mortes, porque, né? Mas assim, como eu falei, o Putin tem como barganhar. Tu acredita que ele tem cartas de você chá? chegar pra Europa e falar, ou vocês mandarem comigo, ou então ninguém mais tem gás natural. E aí? Morreu a economia. Eu acredito que um cara desse, Ele vai fazer isso, moço. ele tem reservas de ouro para Dólar, né? Dólar também, muita grana guardada, tem um colchão forte aí Sim. para suprir durante algum tempo essas questões aí. Agora até quando, né? Até quando? Ou será que ela vai virar aquela Rússia da Guerra Fria novamente, se fechar totalmente, né? E se pode há possibilidade. E se isso né? vier a acontecer, o que é que a gente tem? Um controle da comunicação, né? Ele já tem isso. E já tem. Só que agora vai ser mais forte. Tanto é que o Telegram foi vendido, né? Eu não sei se o dono do cara do Telegram, não me lembro memória agora. Mas foi vendido por conta de ameaças, né? Sim. Os russos ameaçaram, o governo, ameaçou tanto eles. Que eles tiveram que ele vender. vendeu, ó. Vende aí que é melhor. Então, o que é que a gente vai ver? Sanções internas, onde a Rússia vai se fechar. Boa parte da população russa vai ter o acesso à comunicação controlado, Sim. como é feito na China, como é feito na Coreia do Norte. Então, as redes sociais vão perder, em definitivo, esses usuários aí que estão fazendo parte da internet. Vamos dizer assim, a internet como um todo, uma família, né? A gente vai, em definitivo, perder essa galera. Escuta o que eu tô dizendo. E eles vão, tipo assim, vão realmente, assim, pra mim já é lá, né? Um totalitarismo. Que Mas ainda tem muita liberdade, né? Mas assim, eles vão botar isso assim, agora vai ser assim. Já não tem oposição, né? Eu acredito o totalitarismo é que é um governo totalitário quando não tem nenhuma oposição. Já não existe isso, só que agora eles vão pegar e vão segregar isso. Eu vejo a Rússia de um formato da seguinte visão. Ele é aquele pai que te bate, mas ele deixa tu brincar no parquinho, entendeu? Vai lá, menino, deixa lá, brinca lá no parquinho. Mas se você fizer errado, vai apanhar, entendeu? Diferente da China, que ela não deixa nem brincar. Sim. Entendeu? Entendi. Então, a Rússia tende a se tornar como a China. Cada vez mais controlador. Sim, mas a tendência é que fique igual a China. Liberdade de expressão que seja cortada. Comunicação. Ah. Mais alguma pergunta aí, Wellington, pra nós? Qual, assim, o posicionamento que vocês acham que o Brasil deve ter diante desse... Cara, eu acho que o Brasil ele tem que estar lá do lado do Ocidente, que é a Europa, Estados Unidos, porque a gente depende mais deles do que da Rússia. Em definitivo, tô falando economicamente falando, né? É isso, né? A gente sabe que o presidente brasileiro, de novo, não estamos falando de política aqui, apesar de estar falando, mas sem posicionamentos, tem uma admiração pelo Putin, né? Aquela questão de extrema direita e tal. Todavia, tanto é que ele foi lá, né? Antes de acontecer tudo isso, ele foi lá, fez uma visita ao Putin semana passada. A gente não sabe muito bem o que aconteceu, voltou, mas aí, né, o vice-presidente brasileiro já soltou uma aqui. O Putin está agindo errado. O Itamaraty ainda não se pronunciou publicamente sobre tudo isso que está acontecendo. Vamos ver nas próximas horas, né? Acho que o Brasil, cara, tem que se posicionar do lado de, assim, de não morte, né? Eu vejo muito assim. No final, cara, quem paga são as as vidas, pessoas, né? São as vidas. Então, são os civis, né? por mais que a gente ache politicagem chato, dialogar ela sobre faz parte, né? termos, né, difíceis da sociedade, né, que são tantos que nós temos hoje em dia, a solução é essa, porque você não vai puxar arma e dar um tiro na cabeça do outro cara, entendeu? É a solução civilizadamente, por mais difícil, né? E assim, cara, você vai vendo também, como eu falo, quanto o poder, né, o dinheiro, o poder vai realmente correr para as pessoas, né? E com o tempo estoura, né? Estoura, eu vejo isso, cara, é uma guerra de guerra de poder, entendeu? É pra dizer, eu que mando, eu que tenho poder. Né? A Ucrânia é um país, comparação com um minúsculo, é como se comparasse, pegasse Cascavel e São Paulo, um exemplo. E, cara, é realmente esmagador, né, que eles podem fazer. O que eu vejo assim é que os Estados Unidos ele tem grande influência, né, no mundo, isso aí é indiscutível. Sim. Sempre foi o number one. A China chegou perto de passar isso a nível de produção, mas não de marketing. E de capitalização também. Os Estados Unidos ele é um excelente marqueteiro.
eles sabem se vender. Os caras Qual sabem será se o PIB? vender. Deixa eu, não sei de cada vez, eu acho o PIB dos Estados Unidos quando... Já a Rússia, eles não conseguem essa comunicação que os Estados Unidos têm de influência no mundo, né? Então, assim... Porque a moeda deles não são fortes, né? Aí vamos lá. A Rússia é o segundo país, né? Depois dos Estados Unidos, mais forte armamentista do mundo, né? A nível de guerra, né? Se duvidar é porque a Rússia tem uns Miguel que diz que tem, não tem, É né? porque os caras investiram muito nisso, né? Também tem esse lance aí do que eles jogaram de dinheiro nessa brincadeira toda. Então eles têm um respeito militar, porém eles não têm a popularidade que os Estados Unidos têm a nível de mercado, né? De moeda, Que não tem a moeda deles é muito fraca, né? Ainda mais agora com a guerra vai ficar mais fraca ainda. Pois é, então na verdade nunca diga nunca, mas olhando o que está acontecendo agora, né? O mundo contra a Rússia, dificilmente ela vai ganhar esse destaque tão merecido que eles desejam, né? Porque agora eles estão sendo excluídos da... Segundo o Google, né? Que só te contar rapidinho. O maior número em tropas, tá? Não tô falando de armamento, mas em tropas de pessoas, né? Isso até faz sentido porque a Rússia é bem maior. O primeiro lugar, Estados Unidos, ou primeiro lugar, Rússia, e segundo lugar, China, o aliado da Rússia. Juntando a Rússia e a China, em número de tropas, eles têm quase o triplo dos Estados Unidos. Entendi. Muita diferença, né? Muita diferença. Aí vamos lá. A minha curiosidade nesse momento seria, sabe o quê? Cada célula dessa militar tem um departamento de cyberataques, né? Com certeza. Tu sabe disso, né? Tem lá uma agência só de cyberataques. Eu queria visitar um negócio desse no momento desse. A minha maior curiosidade seria... Deve estar cheio de pontinho vermelho. Cheio de pontinho vermelho, os servidores tudo louco lá. A minha curiosidade era mais essa, saber o que acontece com o mundo a nível de internet, né? Sobre essa história toda. Então assim, lógico que a gente tá olhando assim pra um lado de tudo der errado, né? Já deu errado. Mas assim, do caos maior. Caos maior. É que tipo, você ficar terceira, literalmente, né? Sem acesso à internet, não poder transação bancária, aí vai os caos, né? A verdade é que a internet, ela sobrevive porque ela está em um curto período de tempo de paz. Verdade. A partir do momento que o mundo entra em uma guerra mundial, né? Isso a nível generalizado. Começa a ficar escasso. Europa, Rússia, China e Estados Unidos. Esse elo ele se quebra, né? Esse elo ele se quebra. Apesar das conexões existirem, não serem rompidas, sim, mas os servidores estão alocados em países distintos e que isso pode ser bloqueado. E aí vem o caos. Será que o Brasil consegue ser autossuficiente dessa parada toda? Rapaz, só se for o servidor da local web ou da King Host. Cara, nem chance. Né? Aqui é servidor de armazenamento. Os servidores de mainstream, né? Sim. Só tem, se eu não me engano, são 2 aqui no Brasil que fazem só apenas apontamento de host. Ou seja, são só repetidores. Repetidores, exatamente. A gente tem que fazer uma intranet aqui no Brasil para poder sobreviver. Mexer no DOS lá agora. Mexer no DOS. Volta aí pro... Quem é velho aí vai lembrar do o Pascal, né? Ou então o .com, ou então o .net. E volta a reprogramar a internet só para os brasileiros. Cara, eu não gosto nem de pensar nessa hipótese. A gente iria falir. Definitivo. Uma terceira guerra mundial. Poderia dizer assim, fecha as portas, acabou a brincadeira. Mas no geral, cara, vamos, né, ter fé. Não, tô falando assim, no caos pior, né? Mas vamos ter fé que isso não irá acontecer. Porque hoje... buscar uma saída diplomática aí pra todo mundo. Hoje o dinheiro, né, é digital, né, cara? Hoje o dinheiro é digital. Os bancos são todos digitais. Então tu imagina o caos que é instaurado quando a internet se acaba. A internet pode acabar? Pode. Existe essa possibilidade. Com uma terceira guerra mundial massiva. Né? E os caras, tipo... É porque o polo é lá, né, velho? Os russos e os chineses são os caras... Tu sabe por que é que os Estados Unidos, o Wellington e o Thiago, eles espalham os servidores dele pelos países e pelos estados? Sabe por quê? De segurança? Vamos lá, vamos ao Google. O Google tem servidores nos Estados Unidos inteiro e na Europa. E tu sabe por quê? Segurança. Tu imagina, tu tem lá a tua base de dados do Google, o servidor do Google lá na Califórnia. Do nada a Rússia fala assim, ó, lança um míssil lá na Califórnia, em cima do servidor do Google. Cadê o backup?
Mas o pessoal diz que é tipo, que são endereços que ninguém sabe, não tem essa parada, Tem, né? tem também. Que ninguém sabe onde é. Mas a ideia é justamente essa. Pra não realmente Inclusive, existem servidores que são subterrâneos. Pra não. Para que essas informações não sejam destruídas, entendeu? E a internet não se acabe. Pelo menos é uma esperança, né, que se tem de um backup do que está sendo armazenado, do que está sendo guardado. Só um questionamento aqui. Levando-se conta, pessoal, que tudo acabou, tá? Aqui é outra. Ele tá imaginando um mundo vermelho, tudo caos pegando Como é que fogo. seria? Como é desastre. A conexão SMS usa rede telefônica ou usa alguma coisa de rede Conexão de? SMS, via SMS? Via SMS? SMS FTP? Não, o SMS é mensagem de telefone. Ela é satélite. Só que o satélite é antena. Ele vai usar. É chamado GPRS. Sim, GPRS, verdade. Por exemplo, verdade, aqui no bairro que a gente está, deve ter umas 3, 4 antenas que se conectam ao satélite. O satélite maior. O satélite está no espaço, né? Sim, entendi. Mas é via satélite. Na verdade é rádio, né? Deixa de ser rádio. Mas se fosse rádio. Verdade, eu pensava que tinha alguma parada com FTP, mas entendi, sim. Entendi. Pronto. Aí outra coisa que também tá em jogo nisso daí, né? Vai lembrar, não sei nesse momento, mas na ISS, na Estação Espacial, existem americanos e russos lá em cima, né? Metade da ISS é russa, né? E lá tá a maior construção do planeta Terra. Trilhões de dólares foram investidos na Estação Espacial. Como vai ficar essa brincadeira lá em cima? Eu acho que lá os caras devem estar de boa. Será que tá de boa? Mas quem manda não é o presidente? Mas até chegar lá na... Rapaz, não sei. Tu lembra quando existiu aquela corrida espacial? Sim, não sei se que foi usada, né? Que foi usada como... Gastaram uma grana, mas ela foi usada como publicidade. Demonstração de poder também. De poder, mas foi uma publicidade mais voltada para mostrar que os Estados Unidos tinham voltado a ser amigo da Rússia, né? Sim. Tanto é que tem um vídeo que eu me lembro que eles apertando a mão, assim, na hora que transitavam. Mas dizem os pessimistas que a Guerra Fria nunca acabou, né? Nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Já viu aquela frase do brasileiro que 2 bicudos não se beijam? Exatamente. É exatamente isso daí. E nunca vai se beijar. O que a China, a espertinha, tá fazendo agora é dizendo assim, ó, briguem, meus filhos, briguem, eu vou ficar assistindo. E aí, ó, como aconteceu com a pandemia, né? A China cresceu na pandemia. Porque ela já sabia do vírus, sabia como se conter, ganhou com isso. E o pessoal lá é mais educado também, né? Já tinha essa conscientização de máscara. Apesar de serem os criadores do vírus, já tinha né? Essa conscientização de máscara. Já quando o pessoal fica gripado lá, eles já botam máscara. Educação, né? Educação. O pessoal tava gripado, saia na rua, botava máscara para que outras pessoas não se contaminassem. Até isso ser entendido aqui no Brasil, levou quanto tempo? Levou 600 mil mortes, né? Então, mas galera, voltando ao tema aqui da guerra, por enquanto, né, durante esse período, não existem grandes alarmes a serem acionados com uma coisa chamada internet. Mas pequenas mudanças de conexão, de serviços que vão cair, isso daí é fato, vai começar a acontecer. Só que pesadamente mais para a Rússia. A nível mundial, eu acredito que também Brasil, os Estados Unidos, não vai influenciar. Não sei se é um negócio muito grande escala, mas é também acho difícil acontecer. Mas acontece. Não, como a gente falou, o caos pode acontecer. Mas assim, vai ser assim, quando ele realmente começar a se guerrear e tudo, os Estados Unidos... Na verdade, os Estados Unidos ele já disse, eu não vou botar nenhum soldadinho de chumbo no meio disso daí. O que ele tá fazendo? Ele tá usando a OTAN para fazer isso. Entendeu? Ele usa a marca da OTAN, a organização OTAN, para poder enviar tropas, aviões e tal. Então, mas o nome do Biden assinando, vai lá, manda lá tantos soldados e faz um ataque X. Se isso acontecer, cara, já era, caminho sem volta total de novo. Mas assim, ele tem que pensar nas milhões de vidas. Os caras não estão aí nem não, mano. A verdade é essa, né? Tanto é que o Putin tá
invadindo a Ele teve Ucrânia. quantas mortes na Ucrânia? Eu vi que teve 40. Eles não estão conseguindo nem computar a quantidade de pessoas que estão caindo. E também assim, a gente não pode confiar nos números, né? Que ninguém sabe. Sim. Mas Então, ó, gente... a gente tira por isso. Se o Putin tá invadindo a Ucrânia, um país que sequer apenas está dando o fato dele participar da OTAN, só o fato de ele querer entrar para a OTAN e dar território da Ucrânia para a base dos Estados Unidos, ele está sendo invadido e destruído. Segundo o Google aí vamos lá, assim, 67 mortes. Aí vamos lá, por que o Putin, essa é a raiz do problema, tem medo da Ucrânia entrar para a OTAN? Mas é porque tu sabe que antes disso acontecer tudo, existia um tratado deles. Sim. Que era Ucrânia e outro país, não lembro, Rússia, que eles assinaram um tratado que nenhum país lá, próximo, depois quando acabou a União Soviética, poderia deixar outros países colocarem base militar lá. Pronto. Mas sabe por que eles não podem botar a base lá? Por causa desse acordo que fizeram. Certo. Mas qual é o medo dele de ter base lá, tu sabe? É que existe a aproximação dos Estados Unidos deles, né? Isso, mas não só a aproximação, é porque para lançar os mísseis, né? Você não tem um míssil ainda intercontinental que vai tipo dos Estados Unidos até a Rússia, não tem. O Elon Musk consegue fazer pelo espaço, né? Sim. Vai lá, manda lá. Mas um míssil balístico que sai dos Estados Unidos até a Rússia não é possível. Não é possível. Ele tem que ter uma base próxima, então, por isso que eles têm medo, então. né? Tem que ter uma base próxima para lançar esse míssil de lá para a Rússia. Da mesma forma que a Rússia queria, como você falou, né? Cuba, exatamente, ter uma base lá. Isso foi, deixa eu ver aqui, tem até um dado aqui que eu tinha anotado, não. Então, a questão toda, é claro que existem outras zilhões de coisas por trás disso. Sim. Né? E aí só um adentozinho que foi em 94, né? Foi que teve essa assinatura do Memorando de Budapeste, tá, pessoal? Essas nações... Thiago Veras é cultura ou é o Google? Google, não. Google. Mas eu devo precisar antes. E aí, o que aconteceu com esse tratado lá, certo? Memorando, desculpa, de Budapeste, que foi o que a Ucrânia fez? Busca aí. A Ucrânia também devolveu todas as armas nucleares dela. Sim. Zero. Busca aí pra gente qual foi o nome do Tratado Internacional Territorial. Tem um nomezinho. Qual? Bota assim, ó. Tratado. Aquele mais antigo que tem? É, mais antigo, que os países não podem tomar território um dos outros. Vê se tu acha aí o nome do tratado. Tratado Internacional de Território. Onde um país não pode invadir o lugar do outro, senão vai estar infringindo esse tratado aí. E aí vai sofrer sanções. É um tratado importante, eu não lembro o nome exatamente agora. O Thiago vai estar aqui buscando essa informação. O homem é rápido no teclado. Vamos lá, Thiago Veras. Cara, tem o Sistema Internacional de Proteção de Tratados Internacionais de Direitos. Pacto. É esse? Daí, vai lendo, depois corta. Se os Estados Unidos tivessem a liderança do presidente anterior, você acredita que... Vamos lá. Ele está questionando se quando era Donald Trump... O Donald Trump era um grande amigo do Putin, né? Vale ressaltar que o Putin, ele está se aproveitando do enfraquecimento da saída da Angela Merkel, né? Do ministro britânico Boris Johnson. É Boris Johnson o nome dele? Do britânico lá, o cabelinho lourinho. Boris Johnson. Está também com a popularidade baixa. Biden também, popularidade baixa. Então ele se viu aí num formato onde que os principais líderes mundiais não estão em alta. Então ele viu essa possibilidade e disse, pronto, é agora que eu vou tomar o que eu quero e vai ser assim, e quem quiser que se lasque. Acho que é mais ou menos isso. Porque eles iam pegar só as zonas, os territórios, né, que eram pró-Rússia, que eram 2 territórios, né, relativamente pequenos, o tamanho de São Paulo, e o outro era o tamanho do Rio de Janeiro, mais ou menos. Ia tomar para ele, porque eles eram pró-Rússia e tudo mais. E o Putin alegava que a Ucrânia estava matando essas pessoas que eram pró-Rússia, né? Realmente fazendo conflitos e guerras. E aí eles diziam, vou defender esse pessoal aqui. Só que em vez de ele defender só esses 2 territórios, lembra pra gente, Thiago, qual é o nome? Esquece o tratado. Cara, assim, pelo que eu tô vendo aqui, não tem um tratado em si, né? Tem assim, cada país... É o Tratado de Varsóvia. Varsóvia é esse? Lembrei.
Certeza. Olha, bota aí, Tratado de Varsóvia. Vê se tá certo. Vamos ver. Tem o Varsóvia e tem o de Versalhes, que é o... É, o de Versalhes é o francês, né? Não, o de Versalhes foi na Primeira Guerra Mundial, né? Isso. Quando os países acordaram a paz mundial. Que já quebrou 2 vezes, mas tudo bem. Vai o de Varsóvia. Tratado de Varsóvia. O que é que diz esse tratado internacional aí? E era pra existir um tratado internacional da internet, né? Onde mantesse... Foi uma aliança militar Ah, do leste europeu, de países que ficaram conhecidos como Bloco Leste. Pacto de... Era considerar a lealdade à Europa. onde não podia tomar territórios. Em resposta às ações do governo americano, a União Soviética criou um conceito de assistência econômica para que os aliados eles não fracassassem e permanecessem unidos no bloco. Acho que foi mais um pacto econômico mesmo. Então foi mais entre eles ali na Europa e tal, entre a Ucrânia e a Rússia, né? Porque constitucionalmente nenhum país, né, Deve, vai deixar, deve. Isso. Tem uns. Como é? Até aquelas leis da ONU, né? Sim. Me esqueci o nome. É tipo os mandamentos, né? Os mandamentos da ONU, né? Mas é isso. Galera, esse é mais um podcast aqui, encerrando para vocês terem noção do que está acontecendo. E vamos lá, seria ideal, né? Se existisse um tratado internacional de não bloqueio da internet. Porque um dia isso Liberdade mesmo após a... Um dia isso pode acontecer. Todos nós precisamos dela, né? Hoje em dia ela está enraizada na sociedade e esses conflitos eles acabam de alguma forma interferindo e um tratado internacional, né? Existem órgãos que tentam fazer isso. Sim, porque antigamente quando acontecia a guerra, o que acontecia? Tirava-se luz, né? Que é a energia, Isso. água, Gás, energia, gás, e agora vai petróleo, a internet. carvão. A internet que vai ser... Item básico, né? Hoje se considera item básico. Tinha o inventor da internet, ele criou uma ONG, né? Uma organização, não sei se era uma ONG, era uma organização que ele tentou exatamente fazer isso. Criar um tratado internacional para que a internet não fosse, vamos chamar assim, corrompida ou bloqueada. Mas não teve sucesso nisso ainda não. Então, galera, é isso. Esse é mais um podcast. Chegamos aqui a 40 minutos de um assunto que a gente nem é cientista político. Não julguem. Não julgue, já dava para apresentar aqui a Globo News, né? Dava para fazer um capítulo, viu? Já daria para pegar o Afonso aqui de paletó aqui, ó, gravata. Gravata, já teria tido tempo para fazer um bloco da Globo News. Globo News, estamos aqui, né? Apesar de... aquele painel aqui meio que que o cara ficar... Bota aí, Wellington, é isso aí. Valeu, galera. Show, pessoal. Qualquer erro que tenhamos falado aqui, se inscreve no canal também. Foi na pura inocência. Nosso negócio aqui é marketing digital. Agora, aí a gente não erra não. Chama. Valeu.